E aí galera, tudo sussa? Você tá começando aí na fotografia, não sabe nada, ou então já sabe alguma coisinha, acabou de comprar sua câmera, ou ainda tá para comprar tua câmera, ou só quer fotografar com o celular mesmo e melhorar sua fotografia, você está no lugar certo. Aqui a gente vai falar sobre umas dicas, reviews, algumas técnicas, seu próprio desenvolvimento como fotógrafo, dar alguns comentários sobre livros aí também, bastante prática, né? Então assim, você não pode perder. Já aproveita, se inscreve, dá um like no vídeo aí também se você gostou, compartilha com teus amigos. Eu não sei se você já fotografa, se você já tem máquina ou não, mas de qualquer forma, para igualar todo mundo aí que está no canal, eu vou te convidar a assistir os próximos vídeos dessa sequência da Fundação da Fotografia, que trata sobre isso, sobre algumas técnicas básicas, alguns conhecimentos básicos, para você não ficar perdido quando eu começar a falar aqui sobre ISO, abertura, velocidade ou termos desse gênero. Então, bem-vindo, muito bem-vindo, e tirem o maior proveito do nosso conteúdo aqui para você crescer na fotografia, fazer cada vez fotos melhores, beleza? No começo dessa série aí de vídeos, nós vamos falar sobre o tripé da fotografia, na verdade. Não necessariamente o tripé, tá ligado? Mas o tripé que compõe aí os 3 princípios básicos. Em vários canais do YouTube aí você vai encontrar muita informação sobre isso. Mas para ter certeza que você vai aprender e colocar isso em prática, eu resolvi trazer aqui novamente para vocês, para de fato nós igualarmos aí o conhecimento de todo mundo, beleza? Vamos falar aí então sobre ISO, abertura e velocidade. No vídeo de hoje vamos tratar só sobre ISO. Como que eu vou abordar os assuntos normalmente? Eu vou te mostrar o que é o ISO, para que ele serve, como usá-lo e alguns efeitos aí que você pode conseguir na sua fotografia por meio disso, beleza? Ele antigamente, quando na época da fotografia analógica, ele representava a sensibilidade do filme. Basicamente assim a granulatura do filme, entende? Se o filme era muito sensível à luz ou se era menos sensível à luz. É um número crescente que inicia usualmente em 100 e vai crescendo aos poucos. Tem algumas máquinas hoje que já vem com ISO mais dividido, para a pessoa ter um aperfeiçoamento aí na fotografia, né? Uma regulagem mais fina, mas normalmente ele vai dobrando, 100, 200, 400, 800, 1600 e assim por diante. Só que hoje ele não trata mais de sensibilidade de filme, até porque nós temos aí com as câmeras digitais que trazem sensores. Então, basicamente, ao invés de ser a sensibilidade do filme, ele vai trazer a sensibilidade do sensor, ou melhor, quanto que o sensor capta de luz para você capturar as fotografias. Eu fiz algumas fotos aqui para você ver que a aplicação é bem simples de ser compreendida. Ele simplesmente vai tornando o sensor mais sensível e com isso ele vai captando mais luz e trazendo para a fotografia. Nestas fotos eu utilizei o ISO variando, né? Aumentando aos poucos, e mantive a velocidade e a abertura fixas. A velocidade eu mantive em 1/80 ou só 80 e a abertura 5.6, tá? A abertura do diafragma. A gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, você vai estar mais ciente, mas como eu falei, a gente tem que igualar para todo mundo saber do que se trata, né? Então, vamos lá, a primeira foto aí, ó, você vê que eu fiz com ISO 100, é um ISO pouco sensível, né? Você capta pouca luz da fotografia. Na próxima já aumentei para 400, eu dei um salto aí, aumentei direto para 400 para você ver uma diferença mais nítida. Nessa terceira, ISO 800, tudo com a velocidade de abertura fixa, para você ver o que exatamente o ISO causa na fotografia. E por último, essa com ISO 1600, que já percebe que a foto fica bem mais clara do que a primeira foto. Então, só para você ter uma comparação aí da diferença entre o ISO 100 e o ISO 1600. Olha aí, um lado a lado.
para você verificar qual que é a diferença de fato. Tá, mas o que mais a respeito do ISO a gente pode estar falando? O ISO serve muito para compensação da entrada da luz na câmera, né? Como eu te falei, a sensibilidade do sensor. Mas ele também serve para você alcançar alguns efeitos, na verdade. Quais efeitos? Quando você quer, por exemplo, valorizar o fundo da fotografia, as luzes de fundo, né? Você está fotografando com algumas lâmpadas na parte, né, posterior da foto, ali atrás do seu assunto principal. Você pode aumentar o ISO para valorizar aquelas luzes. Quando você utiliza flash também fica muito bonito você preencher o quadro da fotografia com essa iluminação traseira ali. O próprio efeito bokeh também, ele normalmente utiliza um ISO um pouco mais alto, que valoriza também a própria questão das luzes, para você ter aquele desfoque. Se você ainda não sabe o que é bokeh, se inscreve no canal e logo vamos fazer um vídeo sobre isso também. Tá? Então, além disso, o que ele ajuda? Por exemplo, você está utilizando uma velocidade baixa e quer aumentar essa velocidade para congelar, ou então para você não tremer a câmera. Tudo isso é sinal de que você precisa aumentar o ISO, né? Você aumenta o ISO para entrar mais luz no sensor, para o sensor captar mais luz, e a partir daí você tem a possibilidade de trabalhar com velocidade mais alta. Então tudo depende muito do objetivo que você vai ter para fazer essa foto, né? Além de tudo, também a abertura, por exemplo, também você pode precisar fazer uma abertura com uma profundidade de campo maior, sabe, com intervalo de foco maior ali. Então é interessante você usar o ISO alto também, fica bem bacana. Acaba que te facilita aí para você estar trabalhando com essas duas variáveis. Então tá, Thiago. Então é só aumentar o ISO e mandar vir e fazer as fotografias. Aí eu vou estar com todos os outros elementos livres aí para trabalhar como quiser. Mas não é bem assim, né? Porque quando a gente aumenta o ISO, você tem algumas consequências. Quando se falava em filmes, a gente tinha, quanto maior o ISO, maior a granulatura do filme. O que era isso? Era quando ficava aquela foto mais áspera, com um aspecto mais áspero, né, com os grãos mais aparentes. Já no sensor a gente não tem a granulação da foto. Por outro lado, você tem a questão do ruído. A fotografia fica também com aspecto similar ao grão. Então acaba que quanto maior o ISO, mais alto o ISO, acima de 1600 aí, digamos, você acaba perdendo um pouco dessa qualidade da fotografia, você perde um pouco da nitidez também, e você pode ter um amarelamento também, né? Que aí, é claro, tem formas de você compensar isso um pouco para ficar mais suave, mas em geral é isso. Só que assim, a questão do ruído é muito relativo, porque às vezes você está numa situação que você não pode perder uma foto. Então você se obriga até a utilizar aquele ISO ali para você registrar aquele momento. Principalmente quando está se fotografando profissionalmente, né? Acaba você deixa um pouco a desejar na qualidade, mas garante aquela foto naquele momento ali com aquela iluminação que por algum motivo não foi suficiente para você utilizar um ISO mais baixo. Além disso, você pode usar meio que de forma artística também, sabe? E você consegue aí estar valorizando o preto e branco, a fotografia em preto e branco acaba ficando bem bacana quando você traz um aspecto aí com mais ruído, um pouco mais áspero na fotografia, lembra um pouco a época dos filmes, então é legal, mas tudo depende muito de qual é o seu objetivo, do que você quer com aquela fotografia, do que realmente você está se propondo a fazer naquela foto. Se você tem possibilidade ou não de ter um ISO mais alto e tal, é muito, muito relativo. Mas a gente vai amadurecendo essa ideia aí. A questão fatal mesmo que você precisa trazer para ti é que é a sensibilidade de quanto o sensor vai captar de luz. Então, quanto maior o ISO, mais luz entra no obturador e você tem uma foto mais clara. Tá? Basicamente é isso. Então, assim, não tem muito o que eu falar também, assim,
a mais do que isso a princípio, sem abordar coisas mais profundas aí na parte da teoria da fotografia. Então, só que a galera também acaba que nada que é demais é bom, né? Então, muita gente também fica com essa, meu Deus, então se eu vou fotografar com ISO 100. Cara, calma, não é bem assim, é como eu falei, você pode estar numa situação que você precisa utilizar o ISO mais alto. Ou então você pode inclusive querer valorizar aquelas luzes, né, no segundo plano, terceiro plano da tua fotografia, que acaba que é um recurso muito bacana de ser utilizado também, não é bem assim. E você não vai estar percebendo esse ruído na fotografia em qualquer fotozinha. Pô, vou postar uma foto no Instagram, meu Deus, tem que usar ISO 100 porque... Não, cara, a gente está falando aqui de grandes ampliações. Capas da Vogue, por exemplo, painéis, outdoors. Então, aí sim você tem uma preocupação maior. Para revistas também, a galera costuma encher bem o saco em relação a isso. A própria formatura também, que eles trabalham com bastante painéis, né? Mas ainda assim, cara, um ISO 600 ali, 800 é super aceitável, ainda mais com a qualidade de resolução que a gente tem hoje em dia, aí, com as câmeras mais modernas. Meu, é fantástico, não tem problema nenhum, isso não vai fazer diferença na sua fotografia, você vai ter um recurso muito interessante para você trabalhar com mais folga ali na velocidade, na abertura, beleza? Então, pô, sem esse estresse aí que se granulou, meu Deus, né? Você perdeu um pouquinho ali da resolução, cara, tá tudo certo, gente. Então não se apega nisso não, principalmente nesse começo. Quando você precisar pensar nisso, você já vai estar bem maduro na fotografia, beleza? Então é isso aí o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí, tem os próximos vídeos também, são bem interessantes sobre a fundação aí da fotografia para você ter um conhecimento nivelado, beleza? Um abraço, muito bom tê-los aqui. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo.